bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida nesta manhã de domingo. Nesta manhã nós vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 127, nas 3 características de Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 127. Acompanhe comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Meu irmão, esta palavra, ela nos dá as 3 características de Deus e eu quero meditar com você nesta manhã. Primeira característica de Deus na nossa vida, que tem que ter. Deus, Ele é o construtor das nossas vidas, das nossas famílias. Muitos de nós erramos querendo tomar atitudes precipitadas, querendo agir por impulso, por emoção, seguindo o nosso coração. Diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem. Então nós temos que tomar cuidado para não tomarmos decisões precipitadas. Mas temos que deixar nas mãos de Deus as decisões mais importantes da nossa vida em relação à família, trabalho, enfim. Então Deus tem que ser o construtor da nossa vida. Nós executamos, mas Deus é quem tem que ser o arquiteto. Te lembro da passagem bíblica sobre Noé. Quem construiu a arca foi Noé, mas Deus foi o mentor, na verdade, o construtor de cada medida, o projetista de cada medida da arca era Deus. Tudo foi minuciosamente feito conforme a palavra do Senhor. Então, deixe Deus construir ou arquitetar a sua vida. Não tente tomar decisões próprias de si mesmo. Segunda característica que Deus tem e tem que estar enquadrado na nossa vida. Deus, Ele é o nosso protetor. Quando nós construímos algo, quando Deus nos ajuda a construir algo, é natural que nós queiramos proteger este algo, principalmente nossa vida espiritual, nosso ministério. Para você entender melhor sobre Deus ser a nossa proteção, eu lembro a você que Israel, a nação de Deus, a menina dos olhos de Deus, enquanto estava nos trilhos da palavra, Deus o abençoou em tudo e exército nenhum podia contra eles. Israel, na antiguidade, como todas as outras cidades, construíam muros, grandes muros, fortificações, e em cima, do ponto mais alto deste muro, eram colocados, melhor dizendo, os sentinelas. Qual era a função dos sentinelas? Os sentinelas seriam vigias, seriam homens que estariam no ponto mais alto para ter uma visão privilegiada, alcançar com seus olhos muito mais longe do que se estivesse no chão. Então o sentinela, ele avisaria se o inimigo estivesse vindo com antecedência e o exército se prepararia e combateria. Não seria pego de surpresa. Então o sentinela era uma função importante para um povo, para uma nação que queria proteger aquilo que tinha. Porém, Israel deixou de andar nos caminhos do Senhor, abandonou a Deus em certo tempo. E Deus permitiu que um certo rei, determinado rei por nome de Nabucodonosor, invadisse Israel. E Nabucodonosor, quando invadiu, o que ele fez? Ele destruiu todos os muros. O que é isso? Ele acabou com os sentinelas, não tinha mais como ter sentinelas, os muros foram destruídos. Porque Israel não estava confiando na proteção maior de Deus, mas sim confiando na sua própria força, naquilo que eles construíram. Deus vê muito além do que um sentinela. Então, a proteção sua tem que estar em Deus. A tua maior proteção está em Deus. Quem te guarda, quem te livra dos perigos é Deus. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, disse Davi. A tua proteção tem que estar em Deus.
a sombra do Onipotente você precisa descansar. Então Deus é a tua proteção. Não ache que você pode se proteger sozinho, não. Se Deus não for contigo, a tua proteção não vale de nada. Terceira característica de Deus: Ele é o teu provedor. É Deus quem vai prover aquilo que você mais precisa. Em outras palavras, é Deus quem vai abençoar a obra das tuas mãos. Esta palavra se enquadra naquilo. Pessoas trabalham de dia, de noite, pessoas estão preocupadas com os bens materiais e deixam muitas das vezes de ir para a igreja, deixam de buscar a Deus, porque dizem: preciso trabalhar, preciso sustentar minha casa, preciso fazer, porque se eu não fizer, ninguém fará por mim. Só que, se nós analisarmos a Bíblia, nós vamos entender que Deus, Ele abençoa o fruto, o trabalho das nossas mãos, se nós estivermos enquadrados na palavra. A Bíblia nos mostra um trecho no livro dos Salmos que os israelitas, eles estavam andando, chorando, com a semente na mão e plantando em uma terra infértil. O que acontece ali? Diz a história, a Bíblia não diz, mas a história diz que um rei invadiu Israel, sitiou Israel, e ele ordenou que fossem colocados sal, muito, mas uma quantidade enorme de sal na terra, tornando a terra improdutiva. A nação vivia da produção, vivia da agricultura. Quando Israel voltou novamente para a sua terra, eles só tinham a semente, mas a terra era infrutível, a terra estava morta. Eles andaram, choraram, e as suas lágrimas caíam sobre aquela terra. Mas eles escolheram daquela terra, porque eles estavam na presença de Deus. Em outras palavras, se eles tivessem a melhor terra, a mais produtiva, se Deus não fosse com eles, eles não iam colher tanto como eles colheram. Mesmo plantando uma terra infrutífera, improdutiva, Deus fez com que eles colhessem, porque Deus era o provedor maior deles. O rei debochou e falou: vou mandá-los de volta para a terra com sementes. Mas Deus fez com que eles colhessem o melhor daquela terra infrutífera, porque Deus era o provedor deles. Resumindo, você só será bem-sucedido na sua vida se Deus for o teu construtor da tua vida, da tua casa. Se Deus for o teu protetor, se Deus for o teu provedor. Que Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor Ademir de Deus, nesta manhã de domingo.